Fortaleza venceu e, enfim, saiu da zona de rebaixamento. Fernanda Alves, boa tarde pra você. Boa tarde, André, para você e para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo. Exatamente, o Tricolor de Aço conseguiu fazer o improvável, estar vivo e fora da zona de rebaixamento. 43 pontos e agora na 16ª colocação, dependendo só de si, caso vença a equipe do Botafogo, chega a 46 e permanece na Série A em 2026. Destaques para os gols dos argentinos Pochettino e Herrera, os dois quem fizeram os gols da partida. O primeiro gol foi do Pochettino logo aos 7 minutos do primeiro tempo e o Herrera faz o gol ali no segundo tempo, consegue ampliar o placar para o Fortaleza. Tem um gol marcado pelo André do Corinthians, que diminui ali a situação, mas o Tricolor de Aço consegue se manter vivo. E apesar do Corinthians ter diminuído, ele seguiu tentando dentro do duelo que o placar fosse modificado, com um empate até uma virada diante do Fortaleza. Mas teve o cara da partida, que na minha opinião é o nome do jogo, o goleiro Breno. Ele fez grandes defesas, a principal foi a ali do final do jogo, onde o Romero chuta e ele defende no reflexo com o ombro, a cabeça, enfim, com a parte do tronco e consegue ali fazer um cenário ser mostrado e figurado nesta imagem que é a defesa do atleta do Tricolor de Aço. Agora, a equipe segue na preparação, sem folga. Treino hoje às 16h lá no Centro de Excelência Alcides Santos. Amanhã tem treino também. E o último acontece pela manhã do sábado, tendo o voo no sábado à tarde e depois a partida no domingo às 4h, lá no estádio Newton Santos, no Engenhão. André. Fernanda, Breno, seu xará ontem foi, assim, de uma felicidade absurda. Foi um milagre mesmo para garantir a vitória, hein? Eu tava fazendo o jogo, quando o Kaique fez o levantamento, que eu olhei pra grande área e eu vi o Romero, livre. Eu juro pra vocês que eu falei, acabou, vai ser o gol de empate, o Corinthians vai levar um ponto daqui e o Fortaleza, tudo que ele fez até aqui vai por água abaixo. Quando o Breno faz aquela defesa, eu só tenho uma reação, que é dizer o nome dele com a maneira como o lance pedia, sabe? Eu só gritei o nome dele pela defesa que ele fez, porque foi incrível. No reflexo, a bola pega aqui meio que perto do ombro, entre o ombro dele, o braço, será? Mas ele pega aqui, né? E ele faz uma defesa que foi primordial. Aquilo foi um gol. Foi um gol. Foi um gol. A defesa do Breno foi mais um gol do Fortaleza na partida, garantiu o resultado e garantiu a saída do Z4. Olha o peso de uma defesa. Não foi um gol, foi uma defesa que garantiu o Fortaleza saindo do Z4 na noite de ontem. E o Breno não fez só essa defesa, como a Fernanda disse, ela lembrou bem. No primeiro tempo ele fez uma ponte num chute de fora da área, se a memória não me falha, do Bidon, e ele já tinha pegado um chute do Maicon, do ângulo, que esse ele não saltou tanto, mas ele espalmou. Foram 3 grandes defesas e ele já fez isso em outras partidas. Se houve uma falha dele recentemente, na partida acho que contra o Grêmio, né, que ele falhou, mas em várias outras o Breno fez defesas essenciais para essa caminhada final do Fortaleza, para essa arrancada que o clube faz dentro desse finalzinho da competição, que é o que deixou ele a chegar nessa última rodada fora da zona de rebaixamento. O Breno é uma das figuras que cresceu nesse recorte do Fortaleza na Série A. A gente pode lembrar que ele assumiu a titularidade porque o João Ricardo acabou se lesionando, mas muita gente tinha dúvida se seria o Elton Leite, por exemplo, que tinha feito boas partidas. Ele tinha a concorrência também do Vinícius Silvestre, mas a aposta no Palermo foi no Breno e ele conseguiu responder à altura. E foi um cara que chegou no começo do ano, naquela janela onde quase ninguém tinha dado certo, mas ele conseguiu se sobressair. O Gaston Ávila, a gente já citou, foi outro que cresceu também daquela primeira janela. O Breno, ele agora, acho que ele pelo desempenho que ele vem apresentando, pelo que ele vem crescendo no Fortaleza, ele pode até criar uma complicação pro ano que vem. Ele se coloca aí como um cara postulante a agarrar e não soltar mais essa titularidade. Foram defesas importantíssimas e essa aos 45 minutos do segundo tempo foi a que garantiu o 2-1 contra o Corinthians, um resultado que tem um peso gigantesco nessa campanha, nesse milagre que o Fortaleza está fazendo para si mesmo no Brasileirão. O Breno citou o Breno como um personagem que tem crescido demais e de fato tem. E outros 2 jogadores também ontem foram protagonistas e também têm crescido nessa reta final, pelo menos com gols importantes. Eu tô falando dos autores dos gols de ontem. Tomás Pochettino, segundo jogo seguido que ele faz gol, e Herrera, que já tinha marcado contra o Bahia,
voltou a marcar ontem também. E que golaço do Herrera de cobertura, viu, WB? É verdade. Oriunda a jogada de um passe, mas de um erro da zaga do Corinthians. Mas ele foi de uma categoria impressionante. Aliás, esses estrangeiros, né? Esses estrangeiros, o Barreiro deu um passe espetacular para o Pochettino no jogo passado. E ontem o Herrera resolveu premiar a torcida com um golaço com uma categoria impressionante. Mas, meus amigos, vejam como as coisas são. Vejam como as coisas são. Eu me refiro a esses sinais de que alguma coisa vai dar certo. Eu disse aqui até um dia, certa feita, que as desgraças, quando estão chegando, elas mandam avisar. Elas mandam avisar que estão chegando. De repente, há um sinal de que a coisa que está chegando é ruim. Eu me referi, inclusive, até à expulsão divina contra o time do Internacional. Quando aquilo aconteceu, foi uma espécie de aviso. Eu acho que todo mundo sentiu isso. Exigiu aquele moço do Ceará, ele acabou perdendo um jogo vital para ele não atravessar esse período de aperreio que está a atravessar. Pois bem, essa defesa desse goleiro me faz lembrar, por exemplo, o problema que o Fortaleza teve. O problema perdeu. O Fortaleza, numa fase ruim, perde João Ricardo. O que se foi? O que se disse? Rapaz, como é que pode o negócio? Era só o que faltava. O melhor goleiro do Brasil, um dos melhores goleiros do Brasil. Como é que o Fortaleza perde esse jogador numa hora dessa? Os senhores acompanharam o desespero do time do Fortaleza para arranjar um outro goleiro. Trouxe até o Magrão, né? Que foi infeliz num jogo, ele fez 2 pênaltis. Porque o Breno se machucou no mesmo jogo do João Ricardo. No jogo do João Ricardo. Olha bem o que acontece. Depois ele traz esse Silvestre, né? Vinícius Silvestre. E o Elton. Depois ele traz Elton, melhor dizendo. Que se ouve até bem. E esse menino volta, é colocado no gol, pouco conhecido, não havia ainda, digamos, um trabalho que fizesse a torcida reconhecê-lo, a própria imprensa. E, de repente, esse menino acaba sendo a grande solução. Por isso que eu comecei esse programa dizendo, só se deve acreditar naquilo que arranca lágrimas. As lágrimas daquele goleiro ontem falaram demais. O abraço do Boeck, que foi um guardião de primeira. Que fez uma defesa de acesso. Exatamente. Em 2017. E agora pode ser uma defesa de permanência. Que coisa! Como as coisas, né? Como as coisas combinam, se enfeixam. Se coadunam. Se coadunam. Tem um bocado de palavra aí que dá para explicar. Pois bem, e o time do Fortaleza vai lá e esse goleiro acaba sendo um negócio impressionante. Eu também vi o gol. Eu fiquei na esperança de que o Romero estivesse pedido. Porque ele estava. Quando ele recebe a bola, ele está adiantado, mas ele estava legal. Quando ele cabeceou, que eu digo, não entrou, mas a jogada está anulada. Quando eu vi o escanteio, eu digo, rapaz, não é possível que eu tenha me enganado na visão desse lance. Então esse lance, ele é um sinal muito forte de que coisas boas estão para chegar. Ele, antes disso, com grandes atuações, resolvendo um problema crucial do time de Fortaleza, foi um aviso de que as coisas boas realmente estão chegando. E eu me apego muito a esses detalhes, sabe? A esses detalhes. Enfim, o Fortaleza tem sido um milagre. Porque até quando não jogou bem, ele ganhou. Foi. O torcedor, ele fica num estado de graça e de exigência e não concorda que se diga tantinho assim que o time tenha feito de errado. Um tantinho assim, ele já vem através da rede social esculhambar com todo mundo. Não tem a humildade. Não tem humildade diante dos fatos. Tá entendendo? Aí, de repente, eu vejo o Fortaleza jogou mal contra o Bragantino. Contra o Bragantino, Fortaleza foi mal.
o jogador, o goleiro, Eu salvou no fim. Eu digo pra você que até no jogo de ontem, eu tava acompanhando o jogo e acompanhando a transmissão do Breno e do Alexandre, e o Alexandre também chamava atenção, e era verdade. Durante o segundo tempo, principalmente, o Fortaleza recuou muito. Acho que passa por aquele receio, Breno, da necessidade do resultado, de você ter o resultado na mão e você querer sustentá-lo a qualquer custo, de você querer ter uma cautela a mais. E em determinado momento, o Fortaleza, Você me permite? ele ficou muito... Deu muita bola pro Corinthians. Acaba correndo risco demais. Né? Foi. Você me permite? Eu discordo do amigo. O próprio gol que o Corinthians fez, WB, o Corinthians teve uma... Aliás, antes daquele gol, no primeiro tempo, o Corinthians tinha tido muita facilidade ao atacar pelo lado esquerdo. Ele estava conseguindo chegar muito ali na grande área. E no segundo tempo ele faz pelo mesmo lado esquerdo para fazer o cruzamento que o André chega finalizando. Então eu acho que o Fortaleza, recolheu-se demais, de fato, concordo com o André, o Alexandre tinha dito isso na transmissão, eu concordo com ele. E mais do que isso, não é só se recolher, porque se você tem aquela compactação, a compactação que evita que o adversário tenha chance, mas não, o Corinthians tinha possibilidade de perto da grande área, às vezes na grande área, trabalhar aquela bola. O Fortaleza teve um momento no primeiro tempo que virou ataque contra a defesa. Então eu acho que o Fortaleza, de fato, correu muito risco. Mas é isso que o André falou. Você precisa daquele 1x0, meu amigo. Então aquele 1x0 é goleada. Olha. Você vai se fechar, mas você corre, tem essa possibilidade grande de repente, tomar um gol de empate, como ele poderia ter sofrido se o Breno não faz aquela grande defesa. Depois dos 2 gols que marcou, depois de cada gol que marcou ontem, o time do Fortaleza, ele não deslanchou pro ataque. Aquilo não significou que ele deveria atacar, que ele deveria se portar de uma maneira superior dentro de campo. Que impressionante isso. Olhe, o time do Corinthians no primeiro tempo dominou o jogo. A bola foi do Corinthians. O Corinthians, Vitinho jogou na zona 14. A zona 14 é da intermediária para dentro da área adversária. É ali onde Pelé fez o seu reinado, por dentro. Ele jogou nas costas dos volantes, o Vitinho, recebendo e manobrando, como manobrou bem. O Dieguinho pelo lado direito Deu uma correria pintou os danada. canecos. Correria danada. Poxa, Dieguinho. o cara acha que não foi isso. Como não foi isso? As maiores chances do primeiro tempo, 3, eu diria, foram do time do Corinthians. Foram. Mas o Fortaleza manteve 1x0. Vem o segundo tempo. Quando o Herrera faz aquele gol, também muito cedo. Os 2 gols cedo. Depois do gol do Herrera, repetiu-se o comportamento do Fortaleza. Foi. O Fortaleza ficou refém dos contra-ataques com bolas longas. E aí, meu amigo, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse rapaz até tem que se comportado bem, o Diogo Barbosa. Mas aquele contra-ataque, meu padre Cícero, a bola Romão era Batista, embaixo do Ele rouba a bola, Meu ele arranca. amigo. Eu falei, vai se consagrar. Aí quando chega Foi. perto da grande área, ele dá o passe. ele dá o passe pra quem está numa Moisés. situação pior, que era o Moisés. O Herrera pedindo O Herrera pelo tava amor. livre, a bola era Eu do ouvi Herrera. quando o Herrera disse assim, pelo amor de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Crato, ele ainda disse isso. Valei-me Nossa Senhora da Penha. Você ouviu isso, né, ô Fernanda? Ouvi. Ouvi. Ele disse assim, valei meu padre Inciso. Também. Foi. E o Herrera não recebeu a bola. De cara, eu digo, não pode desperdiçar uma oportunidade como essa. Porque o Corinthians foi para frente, modificou-se. Impressionante, um time desfalcado. Foi. Mas esse Vitinho, enquanto esteve em campo, esse de Dieguinho, eles pintaram o caneco. O Maicon jogou pra caramba. Eles estavam bem abertos pelas pontas. Foi né? os Bidu, Bidé e Bidon. Eu gostava quando tinha um passe do Bidu pro Bidon. E Bidu quando o pro Bidon. Bidé entrava, B1, B2. era B1, B2, era uma ruma de vitamina. Enfim, E tinha uma overdose de Andrés também, viu? e o André, aquele meio campo, joga Teve pra até caramba. gente que não tava em campo que jogou. Pois não é? Teve até gente que não tava em Então, campo meus que jogou. amigos, o que eu quero dizer nesse comentário esfarrapado, desorganizado, mais desorganizado que o PTB de Nova Olinda, Vigi. é dizer que o time do Fortaleza, né, até jogando mal, se deu bem. Contra o time do Bragantino, estão esquecidos. Olha. Estão esquecidos daquela defesa extraordinária desse goleiro Breno. Foi, que também. ele rebate pro meio da área, erra. Depois ele e ia, quando depois ele ele volta, vai, depois ele o jogador até o... John. Não, foi o Gustavo, foi o zagueiro. Foi um zagueiro, o quarto zagueiro. Entendeu? Gustavo Neves. Sim, Gustavo Bate Neves. de primeiro e ele faz um defesaço. Olha. Naquele jogo,
o time do Bragantino colocou o Fortaleza contra a parede. Colocou. E o Fortaleza foi lá, ó, 1-0 e não se fala mais disso. E nessa postura que você falou, WB, que eu acho que a gente acabou falando a mesma coisa, né? De você fazer o gol e recuar ali pra tentar proteger o resultado e acabar se arriscando demais a tomar gol de empate, como tomou o Corinthians chegou a diminuir, poderia ter empatado. Você tem que, quando tem a bola, quando recupera, quando faz a retomada de posse, tem que ser letal no contra-ataque. E esse contra-ataque, quando não é carregando, como fez o Diogo, naquele que ele erra no final, mas ou quando você não consegue carregar, tem que ser no passe mais longo. E aí a gente chega no passe do Rossetto, que foi um negócio espetacular. E muita gente falou assim, a defesa errou. O problema é que o zagueiro não conseguiu foi tocar na bola com precisão. A bola já tinha passado quando ele pega ali de bico na bola, e aí ela acaba batendo no outro companheiro dele e sobrando pro Herrera. Mas isso porque o passe foi com força, foi com precisão, e foi um passe espetacular do Rossetto para achar o Herrera. E aí a gente tem que entrar em outro ponto, André, e eu gosto sempre de falar disso, porque eu falei várias vezes aqui, que uma coisa que eu achava que o Palermo tinha que melhorar muito era na leitura de jogo. Que eu achava que ele tinha que ainda entender melhor o que acontecia, porque ele muitas vezes mexia errado. Só que ontem, mais uma vez, as alterações dele foram corretas. Foram corretas porque o Rossetto, que passou a jogar quase como um 10, quase como um meia, camisa 10, foi quem acha aquele passe, virou um cara muito participativo quando entrou. E o Herrera, que ele opta por deixar em campo, porque ele não ia ter no próximo jogo, não vai ter, porque ele tá suspenso. Ele opta por tirar o Bareiro, que muita gente não entendeu na hora, e deixar o Herrera. E é o Herrera quem marca o gol. Então o Palermo, mais uma vez, ele já tinha mexido bem nos jogos anteriores, ele consegue de novo fazer alterações que fazem o time, dentro da proposta de jogo, ter mais oportunidades de fazer o gol. Então, nessa questão de leitura, ele também tem apresentado uma melhora. Eu continuo achando que o grande impacto dele com o time foi mexer com a cabeça dos caras, com o estado de espírito dos jogadores. Mas ele tem melhorado também nessa questão de leitura e de As vitórias elas vão unindo o grupo, sabia? Só um detalhe para eu pontuar, para não perder essa questão do passe do Rossetto, que o Breno tá pontuando. Igor Vilela, nosso grande produtor, Igor Vilela, tá aqui nos acompanhando. Aí ele falou, não concordo, foi um passe normal, ele ainda errou, porque se fosse um passe bom, não teria interceptação. Aí eu respondi a ele. Passe bom que ele dá no rastro da imprensa. Não, você sabe o que eu respondi a ele? E se você fosse comentarista, estaria aqui na bancada. Perfeitamente. Rapaz. Aí ele, rapaz, peraí, rapaz. Olha não. Ele provocou. Grande Igor Vilela. Um abraço para a Peppa, um cheiro para a Peppa. Maria. Que mais tarde estará no Racha da Imprensa especial de fim de ano de hoje. Eu que duvido que ele dê um passe igual ao do Rossetto. Rapaz, ele não dá nem um pique. E o engraçado é que ele joga com... Ele tem um negocinho do GPS, monitoramento. Rapaz, é muita onda mesmo. Aí ele pega e dá lá, distância percorrida, que batimentos monstro. Cardíacos e tal, parará. Eu peguei... Deixa eu ver aí, Igor. Não é melhor de fazer um check-up não, no médico? Não, aí eu peguei e fui ver. Aí deu lá, a velocidade máxima que ele alcançou na noite inteira foi 5 km por hora. 5 km por hora? Rapaz, Igor tá pior do que eu. A velocidade máxima. Eu falei, meu amigo, tá explicado. Porque ele passa o jogo andando. Ele anda em campo. Pois é, você sabia que esse aparelhozinho que você falou aí, como é o nome? Que você usa? Monitoramento? Monitoramento. Sabe o primeiro nome daquilo antigamente nas mulheres? Corpete. Corpete. Não era não, Fernanda? Corpete? Corpete, não é não? Sim, é um corcelê também, pode ser chamado. É porque ali é tipo uma fitazinha. Jogada da moda. Mas me lembra os corpetes das mulheres. Corpete que a mulher veste por baixo, mas lembra. Era muito antigo, eu tô falando de coisa da antiguidade. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Muito bom, Aliás, muito bom. Eu vou dizer uma coisa. Grande Igor. É a Peppa. É a nossa Peppa. La Pepita. Falamos muito de Fortaleza aqui, que é isso aí, rapaz. Falamos muito de Fortaleza aqui e vamos falar ainda mais, claro, no programa de hoje. Mas na volta a gente vai falar também do Ceará, porque, meus amigos, se o Fortaleza conseguir uma arrancada, uma reação que o deixa fora da zona de rebaixamento e dependendo apenas dele, no caso do Ceará, o Ceará também tá fora e também tá dependendo só dele, mas é uma perspectiva diferente. O sentimento não tá legal, não. Samuel Conrado vai trazer pra gente depois do intervalo. Voltamos já.